Fala, nação! E a mídia paulista, hein? Sabe que falar do Flamengo dá audiência. E vamos ver aí o que eles vão falar aí sobre Flamengo e Juventude. Tem mais conteúdos também que eles vão falar também aí. Vamos ver e analisar o que essa mídia aí paulista... Que a maioria é tudo mídia paulista aí, né, pessoal? Não tem ninguém carioca aí. Vamos ver o que eles falaram aí do Flamengo aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. Flamengo, gente, vamos falar do Flamengo. A volta do Brasileirão, né? Agora a gente já vai virando a chave. Data FIFA, Copa do Brasil, vai virando a chave para o Campeonato Brasileiro. Domingo tem jogo contra o Juventude. E o Felipe Luiz tem várias dúvidas por questões físicas. Tem a galera que estava na data FIFA defendendo suas seleções que está voltando. Tem uma galera que estava machucada. Então, ó, tô aqui com a minha colinha, minha listinha. Arrascaeta, que foi até liberado da seleção uruguaia, né? Porque tinha um desgaste. Varela também tinha sido liberado, é dúvida. Jorginho com dores musculares na coxa esquerda. Tendência a ficar fora. E aí quem entra na vaga do Varela? Emerson Royal? Emerson Royal foi bastante criticado aí em alguns jogos, né? Agora tá tentando ganhar uma sequência. Mas foi até vaiado em alguns jogos, precocemente, na minha visão. Viu? Com alguns jogos já ouviu vaia. E aí, Danilo, como é que você vê essa formação do time do Flamengo para o fim de semana? Opção não falta, né? Então, não, opção não falta de jeito nenhum. Pode não ter o Varela, como você mesmo falou agora. Tem o Emerson Royal, tem 3 laterais esquerdos lá também, se precisar. A única coisa que falta no Flamengo é zagueiro. Para mim, a única coisa que falta, se vai ter a suspensão, é nesse jogo, né? Que o Ortiz cumpre suspensão, né? Então vai ter o Léo Pereira, provavelmente o Danilo, não sei. Vamos ver como que ele vai formar essa linha defensiva. Acho que esse é o grande X da questão, não só para esse jogo, mas para a temporada toda. Eu acho que o Flamengo poderia ter buscado outro zagueiro, como a janela já fechou, não vai ser o caso. Mas de resto, o Flamengo tem time de sobra, o Felipe Luiz tem opções de sobra para um jogo contra um time que está tentando se reerguer, né? Que é o Juventude, fora de casa, que historicamente o Flamengo não tem bons resultados jogando no Jacone, mas particularmente eu não consigo ver outro resultado e não os 3 pontos do Flamengo nesse fim de semana. O Flamengo não tem bom resultado em Bragança Paulista e ganhou esse ano. Exato. Tem um time que pode quebrar tabu, esse time é o Flamengo, porque tem qualidade de sobra. Tem muita história do Flamengo em Caxias do Sul, né? Festa da Uva. Lembra da Festa da Uva? Eu lembro da Festa da Uva, mas não sei da história do Flamengo com a Festa da Uva. O Romário foi embora do Flamengo por causa da Festa da Uva. Ah, é? Porque o Flamengo perdeu em Caxias em 99 e o Romário foi para a Festa da Uva. E aí deu uma crise desgraçada, o Romário saiu do Flamengo depois da Festa da Uva em Caxias do Sul em 99. Voltou para o Vasco em 2000. E desde a última vez que o Flamengo venceu em Caxias foi em 97 pelo Brasileiro. Então 11 jogos de lá para cá, 6 empates e 5 vitórias da Juventude nesse período. Não quer dizer, como eu disse, o Flamengo ganhou em Bragança, onde era mais difícil vencer, porque o Bragantino é um time recentemente mais forte que o Juventude. Pode ganhar em Caxias, sim, mas tem que jogar bem. Jogar bem, não é uma vitória contada, e não são 3 pontos que dá para colocar na conta, embora, né, seja o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro e o Juventude lá embaixo. E o Carpini, técnico do Juventude, já perdeu para o Flamengo como mandante neste campeonato. Flamengo, vitória 1, Flamengo 2. O Juventude na 18ª colocação com 21 pontos. Então, você acha que os desfalques podem pesar muito para o Flamengo, PVC? Primeiro a gente tem que saber se vai ter desfalque de fato, né? Porque se o Arrascaeta não joga, faz diferença. Mas se você puxa o Plata para dentro, coloca o Luiz Araújo pelo lado direito do campo e resolve o problema. Se o Jorginho não puder, faz muita falta? Faz, mas tem substituto. O Pulgar tá perto de voltar, o Pulgar não começa tem Alan, ainda. Araújo. Tem jogador para jogar, não é esse o problema. O Jorginho faz muita diferença, mas até porque tem Libertadores no meio de semana, é muito provável que o Flamengo descanse o jogador. O Flamengo não vai poupar jogadores. O Flamengo vai preservar quem tiver sem condição física ideal para poder jogar em condição física ideal no meio de semana. Muito bem, a gente vai falar mais do Flamengo amanhã, que aí a gente foca, né, na rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sobre todas as partidas aí. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta. Amanhã a gente fala mais de Campeonato Brasileiro. Pessoal, hoje a perseguição do PVC foi menos, ele disfarçou hoje. Vamos ver agora, pessoal, que o canal do Opina Porco, já vou deixar os créditos na descrição, cara muito inteligente, cara que fala a verdade, um cara que sabe se expressar, né?
ele falou sobre aquela questão do Arnaldo, pessoal. Aquela questão do Arnaldo, que falou do Flamengo, e o Flamengo retrucou. E após ele, vamos ver a preparação do Flamengo, como é feita ali, só para mudar um pouco o ritmo do vídeo também. Já a gente traz. Vamos falar também rapidão sobre uma situação que aconteceu com o Gerson, beleza? Coisa rápida. Vamos lá, vamos ver o que ele falou aí sobre a retrucada do Flamengo ao Arnaldo. No jornalista Arnaldo Ribeiro. Nós falamos, inclusive, no vídeo ontem, que o Arnaldo Ribeiro, ele deu uma ironizada ali em relação ao pedido lá do Flamengo, a petição do Flamengo, que já chega a quase 300 mil assinaturas. Isso também já proporcionou um aumento no número de sócio-torcedor, muito relevante dentro do clube. Não saíram números ali oficiais ainda, são dados extraoficiais, mas já mostra que realmente causou um impacto muito positivo com esse engajamento. Então eu acho que eles acabam atingindo um objetivo, talvez que era ali a espinha dorsal dessa estratégia de publicidade e marketing. Talvez era o foco, realmente, pegar na veia ali, né, na emoção do torcedor do Flamengo, unir a torcida. E aí o Flamengo colocou o seguinte, ó, na sua página oficial na rede social vizinha. Boa tarde, soberbos clubísticos, em referência à fala do Arnaldo Ribeiro. Já chamaram todo mundo para assinar a petição? Zico mandou a meta de 500 mil. Vamos? Hashtag Nação na ONU. Então essa foi a publicação do Flamengo ironizando a fala aí do jornalista. Além disso, meus queridos, nós tivemos também, lá na Jovem Pan, e eu vou colocar aqui para vocês um trechinho, uma breve análise do Mauro César. É aquilo que eu falo para vocês, o Mauro César, quando ele traz ali posições mais neutras, mais imparciais, ele é um ótimo analista de futebol. Ele fala coisas ali que, eu concordo aqui 100% com o que ele falou. E ele falou um pouquinho sobre a situação do Corinthians. Pessoal, vamos ver aqui o que o Mauro César também falou, né? Já antes de pular para a parte do Gerson. E após a gente ver como é que foi o treinamento do Flamengo e preparação, beleza? Vamos ver aqui o que o Mauro César falou sobre esse jogo do Flamengo aí contra o Juventude, né? É um tabu histórico, tabu grande aí, mas o Flamengo vai quebrar. Ano passado mesmo o Flamengo fez 1-0, tomou uma virada. Eu acho que o time hoje está mais consistente, está mais equilibrado, está bem descansado, né? A previsão do tempo aponta um domingo sem chuva, com sol, então isso já é bom. Há 2, 3 anos o Flamengo fez um jogo lá, foi em 2021. O gramado estava encharcado, perdeu de 1-0, o técnico era o Cênio, numa falha do Mateuzinho, atravessou uma bola na frente da defesa, e o Pacheco fez o único gol do jogo para o Juventude. É um jogo para vencer, né? O time quer ser campeão, não pode deixar pontos pelo caminho e depois de empatar com o Grêmio em casa, o que não foi um bom resultado dado o momento do Grêmio, né? E tem que pensar que são 2 jogos essa semana. Eu imagino que o Felipe não vai utilizar o Jorginho por conta das dores, também pensando na quinta-feira, né? Que ele tem um jogo contra o Estudiantes no Rio e precisa buscar um bom resultado para começar bem aí essa próxima fase da Libertadores. Então acho que vão ser 2 times bem diferentes, imagino. Escalações com diferenças. Vai jogar o Léo Ortiz, por exemplo, domingo, joga o Danilo. Ele pode, de repente, sem o Jorginho, entrar com Dela Cruz e Saul. Tem a opção do Alan também, então Everton Araújo. Acho que o Pedro deve ser titular nesse jogo, o Bruno Henrique deve jogar a Libertadores, porque ele não está suspenso na Libertadores, então imagino que como ele vinha fazendo contra o Internacional, foi assim, ele coloca o Bruno Henrique na Libertadores para ter um time que pressione mais a saída do adversário. Enfim, acho que vão ser 2 jogos com escalações, com mudanças, e assim terá que ser de agora em diante. Ele joga final de semana, acho que é o Corinthians, se não me engano. Depois ele tem um jogo contra o... Não, o Vasco. Vasco, o Corinthians depois. É o Vasco, depois o jogo em La Plata contra o Estudiantes, depois o Corinthians. Então ele vai ter que girar bastante o elenco agora, o Felipe Luiz. E eu falo da importância desse jogo, da importância de conquistar pontos, porque se a gente for lembrar, Mauro, na última rodada, o Flamengo até se livrou de ter a sua vantagem para o Palmeiras diminuindo, né? O Flamengo ficou no empate com o Grêmio, e o Palmeiras, que enfrentou o Corinthians com uma série de desfalques, também ficou no empate em Itaquera. Poderia ter diminuído essa diferença. O
Flamengo acabou passando, de certa forma, ileso por esse tropeço, vamos dizer assim, contra o Grêmio. Acabou passando, ficou tudo igual, né? O Cruzeiro que se aproximou um pouco, mas tem jogos a mais, né? Um a mais que o Flamengo, 2 a mais que o Palmeiras. Mas está ali próximo, tentando se aproximar novamente, né? O Cruzeiro que chegou a liderar e agora perdeu o contato. Mas acho que a grande questão agora é usar bem o elenco. Ele vai ter que usar todo mundo, vai ter que todo mundo jogar, vai ter que revezar bem, porque vai ser essa sequência de jogos até a próxima data FIFA, quando ele perde alguns jogadores também que vão jogar na data FIFA no mês que vem. E essa vai ser a rotina até o final do... Agora sobre o Flamengo, para mostrar ou apresentar uma cutucada que o rubro-negro deu em Gerson. O meio atacante, que é ídolo do torcedor do Flamengo, ou era, saiu pela porta dos fundos do Flamengo, isso é indiscutível, né? Ele exigiu uma renovação de contrato com um aumento salarial, o Flamengo lhe concedeu esse aumento, embora não tenha chegado às cifras que o Gerson pediu. Como consequência, para fechar esse acordo, o Gerson exigiu que sua multa rescisória, que era altíssima, caísse para 25 milhões de euros. E foi exatamente por conta dessa redução da multa que o Gerson conseguiu se mudar para o Zenit. O troco veio alguns meses depois com o Museu Digital do Flamengo. O rubro-negro é dono de um site que trabalha a imagem dos principais jogadores da história do clube. Pois bem, o Gerson, mesmo sendo um dos maiores vitoriosos de uma era importantíssima do Fla, foi ignorado desse museu digital. Não há qualquer menção ao atleta. Você pode acessar o Museu Digital do Flamengo e ir se deparando com ídolos através das letras das iniciais. Na letra A, na letra B, na letra C, você vai na letra G e não encontra qualquer menção ao Gerson. Jogadores muito menos importantes do que ele, como por exemplo Pablo Mari, bom zagueiro, foi titular absoluto e importante em 2019, muito menos títulos e menos tempo, está citado por lá. O Denir, o roupeiro, que acabou falecendo no ano passado, também é um dos mencionados nesse museu digital. Já o Gerson foi completamente excluído. Quando perguntado sobre o motivo, os responsáveis pelo museu disseram que não há uma justificativa específica, mas que o museu está sempre aberto a novas adesões. Para completar, fui o primeiro a contar para vocês sobre a fase bem ruim dele por lá na Rússia. Zenit, inclusive, toparia negociar, ele quase se mudou para o futebol saudita, acabou que não houve tempo para que o negócio acontecesse. E Daniel Krugovic, que é um ex-jogador do Zenit, hoje atua pelo rival CSKA, deu uma entrevista pública contestando a fase do Gerson. Ele disse, abre aspas, o Gerson estava indo muito bem no Flamengo, mas no Zenit o Gerson não demonstra isso. Não entendo qual o problema. Ou ele não quer ou não consegue, fecha aspas. Que inferno astral pro Gerson, hein? Mudança radical da situação. Pessoal, atualização sobre o estádio aí. Vamos ver o que o João Guilherme vai falar, coisa rápida aqui, pra gente terminar o vídeo, beleza? Região central, ali na área portuária do Rio de Janeiro. O gasômetro. Aqui será construído o estádio do Flamengo. Podemos afirmar isso. Existe um acordo entre o Flamengo e a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para que um estádio de futebol do Flamengo seja construído aqui e também todo um complexo no entorno para facilitar e melhorar a infraestrutura. Mas quando vai ser isso, João Guilherme? Aí é que é o ponto. E aí é que entra essa reunião marcada para o Conselho Deliberativo do Flamengo na próxima quarta-feira, dia 17 de setembro. É isso aí. De 6h30 da noite às 8h30 da noite, o Conselho Deliberativo do Flamengo estará reunido de forma híbrida. Como assim? Pode ser online ou pode ser presencial. E nesta reunião, o presidente do Flamengo, o BAP, e a diretoria do Flamengo irá passar todos os detalhes deste momento para os conselheiros do clube terem ciência do que está sendo feito. O primeiro ponto importante, o acordo assinado com a prefeitura tira o prazo, a obrigação do estádio ter que estar construído até 2029. O Flamengo não se sente seguro para isso no momento. É um prazo muito curto. Não daria tempo. E o Flamengo teria que fazer algo muito rápido, muito apressado, poderia meter aí os pés pelas mãos e acabar se comprometendo. Então, esse foi um grande avanço. Não há
um prazo estabelecido, 2029, 2030, 2031, não existe uma data, mas existe um compromisso de que o estádio será feito ali. E o Flamengo traz algumas alegações. Primeiro, né, o montante a ser investido na obra é uma obra bilionária. A situação econômica, neste momento nós temos juros na casa de 15%, é uma taxa elevadíssima e que para você captar dinheiro você tem esse custo realmente bastante oneroso e também um tempo para buscar aí parcerias, parceiros. Mas o Flamengo não admite entrar no modelo de SAF. Mas o Flamengo está aberto para parceiros, para possibilidades. E, além disso tudo, tem os estudos de viabilidade que estão sendo feitos. Né? É um terreno da companhia de gás, é um terreno que durante décadas ali recebeu o gasômetro e até hoje tem essa operação onde é distribuído gás do Rio de Janeiro e adjacências. Ou seja, é um terreno que está contaminado. Precisa fazer uma limpeza. Precisa de várias licenças, de vários estudos. Não é assim, cheguei, comprei, vou colocar um monte de tijolo um em cima do outro e vou construir o estádio do Flamengo. Não. Tem também a remoção da estrutura. Isso tudo tem que ser acordado com a Naturgy, que é a companhia de gás, mas não será problema. Isso leva um tempo, você tirar toda aquela estrutura que está ali, demolir aquilo tudo, limpar o terreno, preparar o terreno. O Flamengo tem tempo para fazer isso. E, paralelamente, tem o Maracanã, que é um caso de sucesso. E o Maracanã, em parceria Flamengo e Fluminense, com o Flamengo sendo majoritário em 65%, administrará o Maracanã até 2044. E o Maracanã, com a nova gestão e com medidas que estão sendo adotadas, passou a dar um lucro muito grande e vai dar ainda mais com iniciativas que estão por vir. Então, todos esses temas que eu estou colocando aqui para vocês, tudo isso será colocado na reunião para os conselheiros, para eles terem exatamente conhecimento, ciência do que está sendo feito. Terminamos o vídeo só para te dar uma olhada. Agora entendo por causa o motivo da inveja da mídia paulista, da gaúcha, toda a mídia aí do Flamengo. Olha essa estrutura aqui do Flamengo, cara, que os caras treinam. Preparação. É absurdo, cara. É coisa de nível Inglaterra, nível França, nível estrangeiro. Olha para isso, velho. A gente pode afirmar que o Flamengo tem uma estrutura de altíssimo nível que não perde para nenhum clube, seja do futebol americano, do basquete, ou do soccer, ou do próprio futebol da Europa. Mas o mais importante dessa estrutura é oferecer a esses profissionais a ferramenta necessária para eles trabalharem. E esse é um outro ponto fundamental. Os profissionais que estão aqui altamente qualificados para utilizar essa ferramenta em prol do nosso resultado. Então agora convido todos vocês da Flamengo TV para vir conhecer um pouco da estrutura e toda a tecnologia que a gente oferece, tanto para reabilitação, prevenção e melhora da performance dos nossos atletas. Um período na China, depois trabalhar nos Estados Unidos e depois de 10 anos voltei e agora estou como coordenador de ciência do esporte performance aqui do Flamengo. Área de performance, prevenção e reabilitação. Uma dessas formas que a gente tem é um totem muito simples, todos os atletas vêm e agora convidando a Flamengo TV sendo nosso atleta, vai clicar e vai começar um pré-treino e vai responder algumas perguntas. Então eu pergunto para você agora, como é que você está em questão de sono? Você dormiu bem, dormiu mal? Como é que tá? De forma geral, tá com algum cansaço muscular, sentindo alguma dificuldade, alguma dor, alguma fadiga? Enfim, todas essas informações são geradas para a gente, disparadas diretamente ou no nosso celular ou em alguns dispositivos que a gente fica para ter reunião, encontros e tomar as melhores decisões para cada atleta. Que a gente tem todas as reuniões pré-treino todos os dias, os atletas vão respondendo, como a gente viu nos totens espalhados pelo sem treinamento, e automaticamente a gente vai tendo as respostas
direto em relação ao cansaço, Tecnologia sono, ao absurda, nível de velho. estresse do atleta, para que todos os profissionais, caras acompanham qualquer tudo, um mano. dessas especialidades, vão absorver essa informação e já começar a ter ação. Então, esses questionários e essas informações para todos os atletas é num dia comum. Normalmente, um dia depois de um jogo e 2 dias depois do jogo, tem algumas situações diferentes para os atletas que participaram do jogo. Análise de variabilidade de frequência cardíaca, coleta de análise bioquímica, análise para a gente ver a desidratação do atleta, ou seja, para esses atletas que jogaram, algumas informações mais precisas para que seja tomada as ações mais próximas do ideal para cada um desses atletas. Para nós que estamos recebendo essa informação, ela precisa ser precisa e o atleta precisa entender realmente o porquê, para que a gente busca essa informação. A gente sabe que é todo dia uma pergunta, toda hora tem que responder, mas é fundamental para às vezes esse atleta sentiu um incômodo ou não dormiu bem por um motivo, o filho está doente, ficou com febre a noite inteira, não dormiu bem, para a gente poder dar essa informação principalmente para toda a comissão técnica e eles tomarem a decisão, hoje como que é o treino? Pô, esse atleta teve essa situação específica, como a gente vai tratar isso? Então a nossa função como comissão, como a parte de comissão técnica é informar o técnico especificamente e seus auxiliares dessas interferências em relação a um atleta e eles vão tomar a melhor decisão em cima de um jogo, um pré-jogo ou o treinamento propriamente dito. Pessoal, eu não vou nem ler notícia aqui, eu vou falar porque, cara, eu fico fascinado, cara. Cara, eu vejo aqui, eu vejo sobre futebol, eu acho que só um clube que tem uma estrutura perto dessa é o Palmeiras, cara. Aqui no Brasil. É porque o time daqui, os caras, em vez de procurar melhorar, né? Investir, não, fica falando mal dos outros. E a gente viu aí o cara aí o Pinapoco mostrou, né? Eu não vi essa postagem porque eu não tenho outras redes sociais. Eu não tenho, mas é YouTube mesmo, tenho lá o Insta lá, mas eu não mexo muito naquele negócio, não. Não sei muito manusear aquilo, não. Cara, é absurdo, pessoal. O cara fica sem rapaz, quer dizer, o cara chega ali, tem o cronograma com todos os atletas. Aí o cara bota ali, o cara fala se tomou café, se não tomou, e os caras lá recebem informação. Então, é muito bem organizado, viu, velho? E agora a gente viu aí, né, o João Guilherme aí falou sobre o estádio. A questão, pessoal, porque eu não sei por motivo, né, o Flamengo decidiu comprar ali no gasômetro. É motivo específico, o BAP sabe melhor do que qualquer um, que nós. E a gente fica assim pensando, cara, que estrutura, cara. Como é que, assim, agora voltando no assunto Gerson, pessoal. Como é que o Gerson sai de uma estrutura dessa para ir para um local onde ele não está feliz, onde ele não vai ser feliz nunca? Cara, e se for em termos de estrutura, o Flamengo tem estrutura, cara. Até melhor do que o Zenit. Cara, eu às vezes penso assim, velho. Eu tenho minha família. Como é que eu vou trocar? Um exemplo, dou um exemplo aqui. Só um exemplo, hipoteticamente falando. Eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, meu filho. Né? Tenho minha família. Como é que eu vou me arriscar de trocar minha família para outra família se eu não sei como é que vai ser a outra situação? Defeito todo mundo tem. O Flamengo tinha o Gerson queria algum reajuste, chegava, conversava, o problema foi o pai do Gerson. Os caras avisou dinheiro, meu irmão. Mas às vezes dinheiro, pessoal, não é a solução dos problemas. Pô, que adianta agora ele tá lá e tá do jeito que tá. Nem foi mais pra seleção, não foi mais chamado. O Luiz Henrique joga no mesmo lugar que ele. Ele está sentindo. Às vezes, pessoal, quem tá dentro da sua casa e da minha, às vezes não tá querendo o nosso bem, cara. Infelizmente é isso, acontece. Tô dizendo que o pai dele é ou não é, entendeu? O melhor pra ele era o Flamengo, mas já foi embora, a vida que segue. E voltando a falar aí, né? Cara, o Flamengo tá cada dia assustador. O Arnaldo foi respondido, né? Bora ver se amanhã ele vai falar alguma coisa, né? Porque falar até papagaio fala. Agora ter personalidade de bater de frente, conversar é difícil. Porque o Flamengo respondeu. Bora ver se ele vai aguentar a pressão. Pessoal, é absurdo, velho. O Flamengo é absurdo. Torcer pro Flamengo, ser flamenguista. O cara que torce pro Flamengo e é flamenguista, o cara tá feliz da vida, velho. Porque uma estrutura dessa não é feita da noite pro dia. E não acaba da noite pro dia.
é absurdamente surreal, velho. A gente não entende, né, pessoal? Assim, como é que um atleta, velho, não vai ter uma saúde, não vai correr do jeito que eles correm, velho? Os caras têm tudo ali, velho. Até um Pedro que o cara dá lá, os caras tá dentro, tá sabendo que os caras. Tu é louco, mano. É muita tecnologia absurda, viu, pessoal? Parabéns ao Flamengo aí, viu? Pela iniciativa, por esse trabalho aí. Não é à toa que está aí brigando por título sempre, né? E, cara, se deixava ganhar tudo, cara. Tu é louco. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Chegamos ao fim de mais um vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Pessoal, não é que eu estou falando do Gerson querendo que ele volte. Estou mostrando para ele sentir na pele o que ele perdeu, né? Olha pra aí. É fato, né, pessoal? Tamo junto. Até o próximo vídeo.